Bem, então vamos iniciar, né? Ontem nós falamos bastante, né? Ficou, acho que deu acho que mais de 50 minutos de live, então deu bastante. Obrigado aí, doutor. Tá áudio ok, imagem ok, muito obrigado. Então a gente falou bastante. Eu consegui gravar a live de ontem, então eu vou depois disponibilizar no IGTV e no canal do YouTube, tá? Então, para quem também não sabe, nós temos também lá o canal no YouTube, onde eu posto pelo menos acho que um vídeo por semana, e aí eu vou começar a postar essas lives também, beleza? Então vamos lá. Ontem nós falamos sobre miasmas, né? Então foi mais focado em definir o que é exatamente, né? Foquei bastante assim da onde que Hahnemann tirou, como que a gente define miasma de fato, como que é hoje em dia, né? Como que o Dr. Praful definiu mesmo o que é e como que ele traz isso pelo olhar das ciências modernas, né? E aí então nós falamos muito da psora, que é o primeiro miasma, né, que Hahnemann mais deu onde Hahnemann deu um estudo mais abrangente, vamos dizer assim. Então falamos bastante sobre a psora, né? Eu exemplifiquei bastante ela utilizando o livro do Dr. Praful e o livro do Dr. Do Max Tetô, que é esse verdinho aqui, que fala das diáteses, que a gente vai usar ele hoje também, tá? Então faltou falar das outras dos outros dois miasmas, né? Que são a cicose e a sífilis. Então vamos falar deles agora, né? Já indo direto para o livro do Dr. Praful, onde ele exemplifica, né? E traz também novamente. Então, para quem faltou ontem, pode ser que fique uma coisa meio perdida aí. Mas vamos lá. Basicamente, o Praful ele indica, né? Ele ensina, e é possível observar isso através do Organon, né? Eu até li uma passagem do Organon ontem, onde Hahnemann fala de um modo que se referia a miasma como sendo isso. Então, o Dr. Praful ele fala: o miasma basicamente são as defesas do organismo. Então, e principalmente são as defesas celulares, são as defesas que iniciam na célula, né? E aí então é interessante que o Praful, ele para quem já estudou patologia, deve conhecer o livro do Robbins, né? Que fala, né, que é focado em patologia. E o Dr. Praful até pega algumas citações do Robbins para exemplificar a teoria dele, né? Não a teoria, mas exemplificar tudo o que ele está falando. E o Robbins fala o seguinte, né? A maioria das doenças nos órgãos são causados por distúrbios no nível celular. Distúrbios ou desordens como inflamação, crescimento e destruição são devidos a mecanismos de defesa celulares. Isso, tá? Prestem atenção. Isso quem está falando é o Robbins, de patologia. Aí, para quem já é da área da saúde, provavelmente na faculdade deve ter tido contato com esse livro, né? Muito bom. Então, isso é o Robbins que está falando. Só que essa questão de inflamação, crescimento e destruição, nós sabemos perfeitamente, né, para quem é homeopata, que está totalmente ligado com psora, cicose e sífilis, respectivamente, né? Então, a psora seria então a inflamação, a cicose, o crescimento, e a sífilis, a destruição, tá? Então, o Dr. Praful ele pega esse conceito, né, de doença, não o conceito, mas esse entendimento, né, de doença que se inicia na célula, e aí vamos entender, né? A gente sabe também que a doença ela começa
no nível vamos colocar assim, né, no nível mental, vamos pôr, e a gente tem esse entendimento, nós homeopatas, de que a doença está ali naquele nível de onde a pessoa tem um trauma né, psicossomático, vamos dizer assim. A gente entende isso, porém o Dr. Prafu aqui está exemplificando quando a doença começa de fato no corpo material, tá? Então ali tá ali na faixa material, né? Não é mais aquela parte dinâmica da doença, ou seja, a parte psicossomática, né? Então tá no material, então inicia na célula, ela ali na parte material ela vai começar na célula. E aí então o Prafu ele traz toda a questão miasmática, explicando através das defesas celulares. Então a gente falou ontem de psora, vamos começar então agora pela psicose, né? A psora então seria o início, seria a primeira função básica da célula, ou seja, aquela função mais fisiológica, aquela função mais básica mesmo que a célula teria que buscar, que seria a busca pelo alimento, o oxigênio, né, a formação de energia e os produtos de excreção. Isso seria a psora. E aí então nós falamos, né, sobre os sintomas que Hahnemann trouxe nas doenças crônicas, em que a gente relacionou com os sistemas onde a psora age, que o Dr. Prafu traz. Então o Dr. Prafu ele pega os sintomas lá de Hahnemann e ele coordena para cada sistema. Ele fala, a psora age aqui no sistema respiratório, digestivo, excretório, metabólico, neuroendócrino, porque ela age nesses princípios aqui, nessa primeira função básica, beleza? Para quem não assistiu, gente, eu acho que seria interessante ver também depois a live de ontem, tá? A parte da psora. Então, a parte da psicose, ela então vai, né? O Dr. Prafu ele explica basicamente que ela vai para a segunda função básica da célula. Então, a segunda função básica da célula, e aí ele coloca, né, o Prafu ele sabe usar bem as palavras, e então ele coloca um texto, e ele fala o seguinte: mas o período de vida é limitado e esta é uma verdade eterna. Nada neste mundo pode ser imortal. Um organismo procura dar o máximo de si para melhorar sua própria qualidade de vida, por meio de adaptações, mas o dia de perecer chegará. Ou seja, o que o Prafu está falando? Que após essa primeira função de sobrevivência da célula, que seria a psora, o organismo ele entende e ele reconhece essa questão da vida, de que um dia ele vai morrer, que um dia ele vai perecer e que um dia, né, vai acabar. Logo, acontecendo isso, ele chega a um entendimento de que é necessário a sobrevivência da espécie. Não só a sobrevivência de si mesmo, do indivíduo, mas a sobrevivência da espécie. Sendo que ele entende, ele começou a entender, o organismo começou a entender que vai haver o fim, ele vai perecer. Então, o que é importante agora? Então, a segunda função seria então da reprodução, né, que é a função que auxilia na sobrevivência da espécie, que é, né, a reprodução né, a formação de outros indivíduos. E aí já entra no nível genético, né? Então, nesse ponto é onde a psicose vai agir, tá? E aqui é interessante porque sempre é importante a gente pegar essa parte onde define, né, onde ela age. Então a psora ali naquele ponto de sobrevivência básica, a psicose nesse ponto de acúmulo, nesse ponto de produzir mais, né, de fazer mais para que se possa acumular para depois, para deixar para depois, para que a gente possa então alcançar a sobrevivência da espécie.
A cicose, então, ela é muito marcada nisso. E aí, gente, uma coisa que é bom assim, eu a recordar aqui para vocês é que sempre é preciso olhar essas questões básicas de cada miasma em todas as faixas, né, em toda a parte do organismo. Então, na questão física, né, na parte física, na parte emocional, na parte mental. Então, em toda a parte do organismo, o miasma ele vai agir de modo semelhante, ele vai agir de modo igual, tanto em parte física quanto em parte mental. E aí então é interessante essa tabela também do Dr. Prafu, né, que é uma tabela que eu adquiri uma vez num curso. Ela é muito interessante, ela traz aqui, né, a primeira defesa, a segunda defesa e a terceira defesa celular, respectivamente, que seria psora, cicose e sífilis. Tá? Então, aqui na segunda defesa, né, que é a de crescimento, que é a de reprodução, vamos dizer assim, que seria que aí entra a cicose, o Dr. Prafu ele indica dois caminhos para esse crescimento, né? Que seria um crescimento então em excesso ou em deficiência. Tá? E aí então ele indica também os caminhos onde vai ter, né, a parte mental da pessoa e a parte física, onde vai agir a defesa física e a defesa mental. E a gente pode observar que existe uma correlação perfeita entre o que acontece no físico e o que acontece na parte mental. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, né, na parte de crescimento, excesso, defesa física. Então, crescimento excessivo. Isso é uma característica de cicose. Então, aquelas verrugas, né, aquelas excrescências que a gente pode observar que a tuia, né, tira de modo perfeito. Aquelas verrugas, né, em crianças, por exemplo, que nas farmácias sai de monte, né, é a parte aqui do crescimento excessivo da cicose. Relacionando com a defesa mental, nós temos também ostentação, exibicionismo e arrogância, que são que a gente pode ter também como questões de crescimento, como um crescimento do próprio ego, né, da própria pessoa. Então, a gente observa também essa relação perfeita entre a defesa, né, entre o miasma e as suas defesas, tanto físicas quanto mentais. Tá, pessoal? Do mesmo modo, aqui na parte de deficiência, a gente pode ver crescimento menor que o normal, falta de confiança, timidez, medo, né, e uma pessoa reservada. Então, a gente pode também ver isso daí na parte da cicose. Tá? E nesse livro aqui do Dr. do Max Tetô, né, a gente pode ver essa questão aqui da cicose nos sinais clínicos, por exemplo. Então, por exemplo, a parte mental da cicose ela é marcada pela ruminação. O psicótico rumina suas preocupações. Você vê que ele fica guardando aquilo, né? Que é sempre essa questão do acúmulo, de fazer mais, de proteção, né? Então, as contrariedades da vida cotidiana ele fica naquela ruminação, né? Isso é psicótico. Então, a ruminação psicótica, tal, aí, então ele sempre vai ter ideias fixas, sensações corporais bizarras, né, como ter alguma coisa viva dentro do corpo, tal. Então, a gente sempre pode observar, nesse livro do Max Tetô é interessante que ele vai colocando de modo bem separado os sinais maiores, os sintomas que cada miasma tem, tá? Então, eu recomendo muito também que se estude também por este aqui, tá? E a gente pode ver também nele aqui, né, os sinais maiores da cicose, onde acontece então a exudação e a neoformação, que são basicamente esse crescimento, né, essa reprodução anormal, essa coisa a mais que a cicose tem que seria então, né, para a sobrevivência das espécies. A gente tem que sempre lembrar esse entendimento primitivo
da coisa, esse entendimento da gente olhar a célula como sendo uma célula primitiva, uma coisa lá do inicial, né? Então, ver a célula como aquele micro-organismo que está lá tentando sobreviver, e aí ele entende, não, eu preciso me reproduzir, eu preciso fazer mais, né? Essa coisa bem inicial do ser, tá? Bem, bem basicamente, psicose é isso, tá? É esse acúmulo, daí que a gente pode observar que é daí que vem algumas doenças que são marcadamente psicóticas, né? Então, por exemplo, se a gente pegar por aqui, o Dr. Praful também ele coloca um capítulo só colocando rúbricas que são específicas de cada miasma, tá? Rúbricas do repertório homeopático. Então, por exemplo, se a gente pega rúbricas psicóticas, né, sempre lembra daquilo lá, né, desse crescimento, desse aumento. Então, se a gente pegar algumas rúbricas psicóticas, por exemplo, a gente vai ter aqui, né, uma pessoa, por exemplo, avarenta, né, audacioso, caridoso, muitas vezes também corrupto, covarde, cheio de desejo, deseja sempre mais que o necessário. Então você sempre observa que existe esse ponto no indivíduo psicótico, naquele indivíduo que está com aquela defesa psicótica, sempre esse ponto mental, né, de se proteger. Então ele deseja muita coisa, ele deseja coisa que também não é necessária, ele deseja mais que o necessário. Então ele também é corrupto muitas vezes porque ele tenta achar algo que o dê segurança, que o dê algo para para sobressair, para sobreviver. Audacioso muitas vezes também. E aí então, por exemplo, aqui, né, ele fala mais de rúbricas mentais, né? Mas é muito interessante a gente observar como isso muitas vezes está relacionado com a parte física da pessoa. Então, se a gente pegar as excrescências, os pólipos, toda essa parte onde tem esse crescimento anormal de células, também ali está a psicose, tá? Lembrando que também assim é um crescimento anormal, mas não é um crescimento que, como é que eu vou falar? Não é um crescimento que é luético, não é um crescimento que é sifilítico. O crescimento sifilítico ele é desordenado. A gente vai ver agora no próximo miasma, que é a sífilis, né, ou a luese, para quem está acostumado com o vocabulário mais francês. A gente observa que a luz, né, que a sífilis é desordenado. Todos os sintomas, toda a defesa ela é desordenada, ela é feita para algo que não é normal, feito para algo que é destrutivo, tá? Então vamos entrar agora na parte da sífilis para a gente também entender isso daí e diferenciar algumas coisas da psicose, tá? Já a sífilis, então, ela entra aqui, né, como o Dr. Praful vai colocar como que sendo o sistema imunológico da célula, né? Então o Dr. Praful fala, e aí então ele coloca como se fosse um trecho, um resumo, para que a gente entenda esse caminho que ele está fazendo, tá? Então eu vou ler esse resumo para que quem chegou agora também, ou quem está um pouco perdido, entenda um pouco desse caminho do entendimento miasmático pelas defesas celulares que o Dr. Praful está fazendo, tá? Então ele fala o seguinte: a primeira função auxilia o organismo vivo na sua própria sobrevivência. A segunda função auxilia na sobrevivência de sua espécie. Porém, as funções de sobrevivência própria e de reprodução não garantem e não protegem das forças hostis do mundo, as quais tentam constantemente pôr fim à vida.
Por esse motivo, os organismos vivos desenvolveram um sistema ou mecanismo chamado sistema imunológico. E aí, então, aqui vai entrar a sífilis, né, o miasma sifilítico. Então, o Dr. Prafuli coloca que a terceira defesa, né, a defesa sifilítica, ela basicamente seria uma defesa imunológica, seria uma defesa feita para proteger tanto o indivíduo como a espécie. Tá? Então ele faz um outro resumo que ele coloca: a primeira função celular do organismo é adquirir nutrição e oxigênio para a sobrevivência própria. A segunda função básica do organismo é reprodução ou geração para a sobrevivência da espécie. E aí então chegamos agora. A terceira função básica é evoluir. A evoluir foi a imunidade, para proteger tanto o indivíduo como a espécie. Tá? Então, o Dr. Prafuli explica então essa questão da sífilis como sendo isso, tá? Como sendo essa defesa que é destrutiva, que ela tem esse aporte, esse objetivo de destruir um inimigo, de destruir o que pode causar um dano à espécie e ao indivíduo, tá? Aí essa questão de destruição, né, de algo destrutivo, é o que é mais marcado no miasma sifilítico. Tá? Então, na psora seria a questão mais fisiológica, a questão mais de sobrevivência própria, que são as coisas assim mais normais e mais básicas da vida. A psicose já passaria a ser algo mais de acúmulo, de proteger a espécie, de proteger, né, de reprodução. E então a sífilis já estaria nessa parte já de destruição, de manter essa proteção da espécie do indivíduo. Tá? E é então que entra o sistema imunológico. Então, tudo que é sifilítico, tá? Tudo que é sifilítico, ele é destrutivo. Tudo que é sifilítico, ele é uma coisa extremamente desordenada, é uma coisa extremamente do avesso, uma coisa que não cabe, não tem cabimento, é uma coisa... Vamos dar um exemplo prático, tá? Por exemplo, uma vez eu vi, para quem está aí assistindo entender um pouco melhor, uma vez eu assistindo um vídeo do Dr. Galvão, lá do Instituto Benoît Moore, lá de São Paulo, e ele falando o seguinte, que nós podemos ter 3 tipos de suicidas, porque são 3 tipos de defesas. O suicida psórico, ele não pula, ele vai na ponte, ele não pula da ponte porque ele tem medo. O suicida psicótico, ele vai, porém ele vai e faz toda uma algazarra, faz todo um teatro para que ele consiga chamar a atenção de outras pessoas, para que ele consiga chamar a atenção, por exemplo, da mídia, e aí aparece até helicóptero filmando ele, vem a polícia e tudo mais. Então ele não pula porque, né, na verdade, o que ele quer é chamar a atenção. Né? Lembrando que o psórico ele não pulou porque ele tem medo. Né? Já o sifilítico é diferente. O sifilítico ele não tem medo e ele não quer chamar a atenção de ninguém. O sifilítico ele vai na ponte, olha para baixo e pula, porque ele é destrutivo. A defesa sifilítica ela é destrutiva. Ela não se importa e ela não tem medo, ela simplesmente vai e pula. Tá? E aí então, olhando isto, a gente pode então pegar agora algumas rúbricas
que o Dr. Prafu separa para que a gente observe, então, alguma questão mental do indivíduo que está com essa defesa sifilítica, né, ativada, vamos pôr assim. Essa parte é interessante. Abandona seus familiares. Abandona seus filhos. Abstração mental. Alheio, separado. Tá? Só desse início, de alguma dessas rúbricas que o Dr. Prafu separou, a gente já lembra de um medicamento, tá? Muito interessante da matéria médica, que é a sépia. Né? A sépia, ela tem essas rúbricas, né? Você abandona os seus filhos, abandona os seus familiares, essa abstração mental. É uma coisa que é de sépia, né? Então, sépia, ela é também marcadamente um medicamento sifilítico, por conta, antissifilítico, né? Por conta dessa patogenesia dela, né? Que demonstra ela ter também essas questões que são desordenadas, que são destrutivas, que não são comuns, né? Porque assim, a gente tem que ser aqui um pouco realista, né, com as coisas, porque a gente tem que sempre lembrar, por exemplo, uma mãe que abandona o filho, ela não é normal, tá? Isso não é normal. Então tem gente que pode pegar e falar assim, ah não, mas é que ela é o jeito dela. Não, ela está doente, tá? Isso absolutamente não é normal, né? É uma defesa sifilítica, né? Uma coisa destrutiva, uma coisa que não é da pessoa fazer, tá? Se a gente observar aqui outras questões, você vê que sempre a sífilis ela tem alguma coisa que sai muito do comum, que é muito fora. Então a gente pega, por exemplo, né, destrutividade. Então aquela criança, por exemplo, né, essas rúbricas são bem comuns. Aquela criança, você fala assim, toda criança é arteira, né? Toda criança que faz bagunça é hiperativa, um pouco assim, né, tal. A criança sifilítica, né, aquela criança está com aquela defesa sifilítica, ela muitas vezes ela vai fazer alguma coisa para quebrar. O objetivo dela é quebrar o brinquedo, algum móvel. Ela quer destruir, ela quer fazer algo para quebrar. Ela, né, não é só assim o fato de aconteceu. Não, o objetivo dela era aquele. Tá? Essa é mais voltado nisso mesmo. Então, por exemplo, esquizofrenia, excentricidade, distante, né, como se fosse indiferente pelo futuro. Então, é aquela pessoa que, tipo, se amanhã meu dinheiro vai acabar ou não, se amanhã... Isso é uma diferença absurda, por exemplo, do psicótico. Né? O psicótico, ele fica naquela coisa, mas será que amanhã o dinheiro vai dar? Será que amanhã, né, vai dar certo, não vai dar certo? Né? Aquela coisa meio arsênico, né, e tal. Desespero. Então, o sifilítico também ele é muito desesperado, né? Aquela coisa... A sífilis ela é fora do controle, basicamente, para a gente entender. Tá? Então é isso. Depois o Dr. Prafu coloca também alguns casos clínicos, são muito interessantes, tá, gente? Que nem eu já falei, tá? Esse livro, para mim, é essencial, assim, não tem nem como você dar uma desculpa de não lê-lo, beleza? Usando então, pegando também essa tabela aqui, Dr. Prafu, né, que ele faz essa compilação, então ele coloca aqui, né, destruição, que é a terceira defesa, necrose, apólise, morte celular excessivamente rápida, morte celular lenta, câncer, doenças autoimunes, né? Doenças autoimunes são muito marcadamente sifilíticas, né? Porque a própria imunidade está ali destruindo um tecido, né? Destruindo um órgão. Então, artrite reumatoide, lúpus, né? Eritematoso. Então, são sempre essas coisas que são fora do comum, que é uma coisa que não era para estar acontecendo.
Então, por exemplo, né, artrite reumatoide, então não era para aqueles anticorpos estarem atacando aquilo. Tá? Falando assim, acho que fica mais fácil de entender. Tá? Então, por exemplo, uma diferença do mental que a gente pode ver entre psicose e sífilis, né, aqui no livro do Tetot, ele fala o seguinte: a ruminação psicótica deve ser diferenciada da obsessão luética. Tá? Então, a ruminação, então a psicose, ela tem aquela ruminação, aquela coisa de pensar, como ele fala aqui, nas suas preocupações, as contrariedades da vida cotidiana. Ou seja, é uma coisa até que normal, né? É uma certa ruminação. Claro, não é normal porque aquilo fica, né, ruminando ali, mas é uma coisa que é um pensamento nas coisas cotidianas. A sífilis já não. A sífilis, ela já entra numa parte onde é uma obsessão. Né? Então, a ruminação é um exagero de um processo natural. A obsessão é a chegada ao espírito de uma ideia parasita. E aí, prestem atenção, frequentemente absurda. Em todo caso, dolorosa, do qual a pessoa não pode se livrar. Ela engendra a angústia, já que a ruminação psicótica engendra o mau humor. Né? Então você vê que tudo que é sifilítico é um pouco pior, assim, né? Além de ser uma obsessão em coisas absurdas, né? Ela vai engendrar, e como é em coisas absurdas, ela engendra muitas vezes essa angústia. Já o psicótico não, é uma coisa mais light, vamos por assim. É aquela ruminação de coisas cotidianas que engendra só um mau humor, né? Chatice. Mas então para observar essa diferença muito grande, tá, entre essas duas. Eu acho que seria isso, tá, pessoal? Já se foram mais de meia hora de live. Eu arranjei um outro jeito agora de gravar a live, vai ficar mais fácil. E aí então eu vou conseguir depois colocar ela tanto no IGTV como lá no YouTube, tá? Para quem quiser ver depois ou quem quiser rever a live, tá? A de ontem durou tipo mais de 50 minutos. Então assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Eu vi que tem 9 pessoas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu, que é para voltar e tudo mais, faça agora ou cale-se para sempre, tá? Tipo, mais uns 2 minutinhos só. E aí então a gente já fecha por hoje, beleza? Então é isto. Né? Então tá aqui novamente, né, o livro Dr. Prafu. Tá? Como eu disse, pessoal, a questão miasmática ela é extremamente abrangente. Tá? Esse livro Dr. Prafu ele tem mais de 200 páginas. E é assim, se a gente fosse pegar ele mesmo para estudar, muito obrigado por você ter assistido também, Andressa. Né? Então, assim, se você for pegar ele para entrar a fundo mesmo, meditar em cima dele, né? Pegando outros estudos, os estudos dos franceses, os estudos, né, do próprio Hahnemann, vai longe. A questão miasmática ela vai longe, ela adentra e vai. Então, assim, é muita coisa, é muito grande, tá? E é muito interessante também. E que nos auxilia demais a encontrar o remédio certo, né, a tratar os pacientes e a entender a questão da doença no paciente, tá?